Olá pessoal, começando a aula sobre perispírito. Eu espero que vocês tenham lido algo sobre o tema, já que vocês já vêm no curso do EGE e já estudaram o corpo físico e o espírito. E eu já enviei para vocês alguns subsídios. Além desses slides, o conteúdo da FEB, a apostila, em PDF, para que vocês possam estudar. Eu explico a vocês que eu não tenho o costume de dar as coisas cortadinhas, né? As pessoas têm que buscar, têm que estudar. Você pode ter 20, 30 anos de espiritismo, mas se você não procurar o seu próprio estudo, as coisas não vão funcionar adequadamente, porque a verdade que você vê nos livros tem que ser sua, não pode ser de outra pessoa. Então eu tenho uma visão de perispírito a partir dos meus estudos, você também tem que ter a sua. Né? O que a gente tem que entender basicamente de perispírito é a sua função, né? A sua divisão entre o corpo físico e o espírito. Então o perispírito ele é aquele mecanismo entre os dois, o corpo físico e o espiritual, a flâmula ou o fogo ou a energia que é o espírito. Então a gente vai aqui dar uma olhada nesses slides. E nessa lâmina primeiro a gente tem aqui uma figuração de como seria teoricamente os três corpos, né, que nós temos. O espiritual, que é uma flâmula, é uma energia. O perispírito, que é um invólucro, ou seja, é uma capa que reveste o espírito, que segura o espírito e se formata de acordo com o corpo físico que cada um tem no seu planeta onde vive. Uma das questões básicas do Espiritismo é que nós sabemos que existem vários corpos celestes onde existem planetas diversos, né? A Via Láctea é uma, onde existem inúmeros planetas onde vivemos, dependendo da nossa interação, né? E do nosso mundo onde habitamos. Então hoje nós vivemos num mundo de provas e expiações. Não é um mundo mais tão atrasado, onde nós estávamos. E os componentes básicos que nós vivemos aqui nesta Terra é o carbono e o hidrogênio. Então, dessa dependência química é que forma essa física do perispírito. O perispírito ele vem da palavra criada por Allan Kardec, não foi criada por outra pessoa, mas por Allan Kardec, para designar a substância que serve de envoltório ao espírito. Ela é descrita pelos mentores espirituais da codificação como uma substância, né? Ainda, no nosso caso aqui nesta Terra, bastante grosseira, vaporosa, entretanto, ela pode elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Então, o perispírito nada mais é que uma modelagem plástica do nosso corpo físico que detém todas as sensibilidades orgânicas e que é advinda do espírito. É como se fosse uma lâmpada. Esta lâmpada incandescente, onde a parte do soquete de alumínio juntamente com o vidro é o corpo físico. Aquela haste que segura as duas fiaçõezinhas é o perispírito e a energia o espírito. O corpo físico ele pode se acabar juntamente com o perispírito, porque quando a gente vai para um plano melhor, renasce um novo perispírito de acordo com as substâncias daquele outro mundo. Se eu desencarno hoje e vou para o mundo espiritual, este perispírito é desenvolto ou ele é refeito para que eu possa me adequar ao mundo espiritual. A gente vê muito isso na literatura de Chico Xavier, né? Nós e o Mundo Espiritual, onde quando a criatura humana desencarna e vai para aquele local diferenciado, de energias diferenciadas, ele tem que se adequar àquela atmosfera, né? Tanto que André Luiz, para se adequar a tudo isso, ele sofreu um bocado, porque o perispírito dele, né? Naquele instante que dominava o espírito,
ele não estava ainda preparado para ficar naquele ambiente tão sutil, tão perfeito, tão harmonioso. Outra coisa, o perispírito é um laço que a matéria do corpo prende ao espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Então, o perispírito ele vem desse fluido universal, desse fluido que formata todos à nossa volta. Todo tipo de matéria é feito do fluido universal. E o perispírito também é feito do fluido universal, né? Além do corpo e o espírito. Tudo vem do fluido universal. Só que o perispírito é essa capa elástica, onde forma um corpo físico, é um duplo, é como se fosse uma duplicidade do nosso corpo físico, onde se detém o espírito. Ele participa ao mesmo tempo da eletricidade, né, porque os nossos sentimentos são repassados por ele para o espírito e vice-versa, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte que nos forma e forma o nosso mundo. Pode-se dizer que é a quinta essência da matéria, é uma matéria ainda desconhecida. O mundo não sabe o que é essa quinta essência. Nós sabemos dos minerais, dos vegetais, dos animais, mas essa essência que se materializa em forma de perispírito, de um fluido elétrico e magnético, ele ainda não é estudado pela ciência, né? E é o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual. O da vida intelectual reside no espírito. Por isso que todos os sentimentos, todas as nossas ações advêm do espírito, são passados por esse meio que é o perispírito até chegar no corpo físico. O que eu falei agora é o agente das nossas sensações exteriores. Qual é a natureza desse envoltório fluídico? Do que ele é feito, né? Ele é feito a depender do grau de adiantamento moral do espírito e de onde nós estamos localizados. Mas vejamos, Jesus veio para cá. Ele veio para a nossa terra, ele se fez carne, né, entre nós. Então, o que foi que aconteceu? Jesus tem um espírito tão elevado, vocês imaginem a sutileza e o material desse envoltório fluídico que Jesus tinha. Por isso que quando as pessoas, pela literatura que nós observamos, se achegavam numa proximidade de metros de Jesus, já sentia a atmosfera diferenciada. Porque o envoltório fluídico de Jesus era tão perfeito, era tão moralmente elevado, que você poderia sentir a léguas de distância aquela atmosfera benéfica. Então, esse envoltório, ele é feito a depender do grau de adiantamento moral de cada pessoa, de cada espírito. E quais são as propriedades do perispírito? Ele tem um corpo, os espíritos ele tem um corpo fluídico, né? Ele precisa desse corpo para segurar essa flâmula, que é a energia, que é a inteligência. Sua substância, ela é existente do fluido universal, é a aurida do fluido universal, que forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. Para respirar, a gente precisa do ar. Para o perispírito funcionar adequadamente, ele precisa também aspirar esse fluido universal. É mais ou menos etéreo, quer dizer que ele não é visto a olho nu, né? E ele se modifica conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira. Então, no mundo atrasado que nós vimos, né, ele é mais grosseiro. Neste mundo ele já é intermediário. No mundo melhor, ele é uma substância muito mais fina. É como se a gente falasse de tecido. No mundo anterior atrasado era como se fosse aquele algodão cru bem grosso. No nosso mundo já é um algodão mais tranquilo, né, de 200 fios. E no mundo especial, no mundo superior, é aquele algodão egípcio, né, com mais de 1.200 fios, perfeito, quase uma seda, né? Chegando à seda nos mundos totalmente superiores. A camada de fluidos espirituais que cerra a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, né? Quanto mais alto nós estamos, mais a atmosfera é rarefeita, a gente não consegue respirar. Quanto mais baixo estamos, o ar fica mais misturado. O oxigênio, a gente não respira só oxigênio, ele é pouquíssimo aqui na atmosfera basal da Terra onde nós estamos, né? Mas essa quantidade de oxigênio, ela
consegue fazer com que a gente tenha uma vida saudável. Imagine lá em cima como não seria. Só que para eu poder estar lá em cima, eu preciso estar com uma roupa adequada, de astronauta, né? Então, se eu não tiver essa roupa, eu não vou conseguir respirar. Da mesma forma, se eu tiver com esse invólucro aqui da Terra e for para um plano superior, eu não vou me sentir bem. Eu vou contar uma experiência minha de desdobramento. Uma vez em sonho, eu me desdobrei e fui para um mundo espiritual legal, bacana. E quando eu cheguei lá, eu comecei a me sufocar. Eu não conseguia respirar. E aí eu me vi caindo, como se eu caísse de um local alto e descesse bastante. A sensação que eu tive foi essa. Eu não estava apto, não estava puro ou não estava bem para atingir aquela camada superior. Por isso que eu não fiquei bem. O meu perispírito ele não tinha fluidos suficientes, né, para me chegar naquela atmosfera, né, porque eu vivo numa atmosfera mais pesada, né. Essas moléculas, essa diversidade de moléculas, né, que formam a base do perispírito é dos nossos átomos aqui terrestres, mais perfeitamente do carbono e do hidrogênio, que é o que nós temos aqui na Terra. Talvez em Marte, no Sol, vamos supor. No Sol, os espíritos superiores que vivem no Sol, numa estrela solar, é hélio. Então, o hélio é a composição básica do perispírito daquelas pessoas, daquelas criaturas que vivem na estrela celeste, no Sol. Em estudos sobre as qualidades inerentes ao perispírito, autores encarnados, eles identificam, entre outras, as seguintes propriedades do perispírito. O perispírito ele é plástico, ele tem plasticidade, então ele pode crescer. Primeiro a gente tem que ter na cabeça que o perispírito, ele não é circunscrito ao nosso corpo, ele não é preso dentro do nosso corpo. O espírito ele não vive trancafiado no nosso corpo físico, ele vive à nossa volta. O perispírito também. Ele pode estar do lado, em cima, embaixo, em qualquer local. Por quê? Porque ele é plástico. Ele toma a plasticidade que deseja. Por isso que quantas vezes nós chegamos perto de alguém, às vezes assim, a 1 metro, 2 metros de distância, e a gente consegue sentir a natureza fluídica daquela outra pessoa. Isso chama-se plasticidade. É quando o meu perispírito, a energia do meu perispírito se achega perto do outro, né, que a gente consegue descobrir a energia daquela pessoa, se é positiva ou se não tão positiva. O perispírito ele é denso, e na questão da densidade é de acordo com a atmosfera que nós vivemos, como eu já falei, oxigênio, hidrogênio e o carbono. Ele é ponderável, ele tem ponderabilidade, né? Ele fica aqui perto de nós, ele pode se tornar tangível, né? Que é a visibilidade. Ele pode, em alguns casos, no caso de mediunidade, as pessoas veem o perispírito da criatura e não o corpo físico. Quando Antônio de Pádua, ao defender o seu pai, saiu do seu convento onde estava e apareceu, além do convento na missa, apareceu defendendo o seu pai porque ele era doutor, né? Ele defendendo o seu pai na outra cidade. Quem foi, naquele instante, que fez a dupla, né, o duplo etéreo dele, o duplo perispírito dele saiu, ficou o corpo físico, ele se dividiu, né? Ele ficou expansível, que é a expansibilidade. Ele foi lá para outro local e ficou também na igreja. Então ele pôde se dividir. Esse caso é um caso mediúnico, né? Que não necessariamente hoje acontece tanto. Mas quem é médium, quem conhece o desdobramento, muitas vezes em desdobramento você consegue avistar seu próprio corpo físico. Você está dormindo ou deitado um pouquinho, em sonolência. O seu perispírito se retira um pouco e o perispírito com o espírito conseguem observar aquele corpo físico inerte em sono, né? E aí são várias essas propriedades: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade. Ele é luminoso, né? Pela sua própria iluminação espiritual. Ele tem penetrabilidade, ele pode andar daqui para ali, ele pode atravessar paredes, ele pode fazer tudo disso.
visibilidade, tangível, né? Sensível, ele tem uma sensibilidade a mais do que o corpo físico, expansível, unicidade, ele é único, cada pessoa, cada espírito tem o seu próprio, não é dividido, o meu se divide com o de outra pessoa, não, cada um tem o seu, e ele é mutável, a mutabilidade acontece porque quando eu saio deste planeta e desencarno e melhoro moralmente e vou para outro, existe uma mutabilidade, uma mudança na estrutura perispiritual. As funções do perispírito. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado aos fenômenos a quem tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. Então, o corpo físico, ele é mais uma parte. Nós somos em três, triplo, né? Nós somos o espírito, nós somos o perispírito e nós somos o corpo físico. Um depende do outro, mas o corpo físico ele fica, ele morre, ele se acaba. O perispírito ele tem continuidade, ele é contínuo até muito tempo. Dizem que ele não se acaba. Em outros estudos que a gente já viu, e era um questionamento muito grande, quando o meu espírito ele está Jesus, um espírito superior, ele ainda tem perispírito no mundo espiritual? Alguns dizem, né, que não, que só vive o espírito, só a consciência espiritual, né, a flâmula, a energia, que não precisa mais de envoltório, nos mundos super avançados. Mas aí a gente não tem literatura suficiente para a gente dizer se isso é verdade ou não é. Né? O perispírito ele serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Então, tudo que eu sinto não é do meu corpo físico. É do espírito através do perispírito. E relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite ao espírito, que é o ser sensível e inteligente, que recebe. Quando eu recebo um choque elétrico aqui no meu corpo físico, eu repasso para o meu perispírito, que automaticamente passa para o espírito, e lá ele detecta o que foi que houve, né? Então, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo, ele executa. E para finalizar um pouquinho, a gente tem as funções do perispírito. Ele é instrumental, é individualizadora, é organizadora e sustentadora. Ele tem todas essas funções para o corpo físico e para o espírito. Ele é instrumento do corpo físico, mas principalmente do espírito. Ele é que sustenta a flâmula inteligente, que é o espírito. Ele é individualizado, cada um tem o seu. Ele é organizado, porque ele organiza todas as funções corpóreas. E ele é sustentador. É ele que sustenta o corpo físico para o espírito ser o mantenedor do corpo físico. A gente vai falar disso mais tarde para o vídeo não ficar tão demorado, né? Isso aqui é importante a gente falar um pouquinho, que o nosso estado psíquico é obra nossa. Então, o grau de percepção, de compreensão que possuímos é o fruto do esforço prolongado. Então, quanto mais tempo eu tenho de encarnações, melhor. Eu vou compreendendo, eu vou percebendo e possuindo informações ao longo desse tempo, e o meu invólucro fluídico, que é o perispírito, ele vai se tornando sutil, ele vai se tornando radiante, ele vai somando as aquisições que nós tivemos em várias encarnações. Por isso que a gente conhece o bem e o mal, a alegria e o sofrimento, né? Porque fica gravado no perispírito. A gente tem histórico, principalmente no nosso lado, aquela mulher que fez vários abortos. E como é que estava configurado o perispírito dela? Cheio de manchas, né? Manchas inúmeras. E a gente vê nas encarnações presentes o que é que acontece. Quando a gente vem com problemas de tiro, de suicídio, de enforcamento, de questões de aborto, onde o útero é muito marcado, o perispírito vem ainda com estas marcas, né? E deposita no corpo físico. Por isso que muita gente tem rouquidão, por isso que muita gente tem problemas cerebrais, porque no corpo mental, que é o perispírito, fica aquela zona ainda onde o tiro foi dado, na questão do suicídio, de um tiro na cabeça, né? A questão do aborto, as manchas corporais. Então,
Teoricamente, as pessoas vêm acometidas de doenças dermatológicas muito sérias. Isso são estudos que tem nas obras acessórias, principalmente Chico Xavier, mas que nas obras básicas a gente não encontra. Por isso que nós temos que estudar constantemente para chegar ao nosso denominador comum, ok? Então, assim, só para sintetizar, o perispírito ele é um invólucro, ou seja, ele é um saco fluídico semimaterial que serve de veículo de manifestação do espírito no plano espiritual. Ele é constituído de fluidos próprios do mundo em que estagia, no nosso caso, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. O perispírito ele serve também de elo de ligação do espírito com o corpo físico quando a gente se encontra aqui na Terra encarnado. Ele, desencarnando a criatura, o seu corpo físico sofre a decomposição natural da matéria e o espírito passa a se manifestar com o perispírito. Então, quando a gente vê a alma, a gente vê o espírito daquela pessoa, principalmente nas atividades mediúnicas, quem tem clarividência, ele vê não mais o corpo físico da criatura, mas o perispírito que contém o espírito. Aí vocês podem me perguntar, mas por que o perispírito é tão parecido com aquela pessoa que morreu, com o corpo físico dele? Porque ele ainda se mantém naquelas mesmas características. É como se fosse um molde que foi feito daquele corpo físico que fica presente ainda no perispírito, né? Quando encarnado, ele também é condutor das sensações, isso a gente já falou, né? Mas ele evolui, mais o espírito se utiliza, quer dizer, quanto mais o espírito alcança a sua moral, mais sutil, mais fino é o perispírito, né? E ele se estrutura muito mais dos fluidos necessários a que se vincula. Aqui a gente tem uma lâmina, um slide, que fala mais ou menos como é. Eu gosto muito desse exemplo do abacate, mais do que a luz, né? Porque o abacate a gente consegue ver aqui, né? Se vocês puderem perceber, a gente vê toda a característica do que é as três partes humanas, né? Humanas e espirituais. O corpo físico, o perispírito e o espírito. Nós vemos aqui o corpo físico, que é a capa do abacate, ou seja, a casca do abacate, que protege o abacate. Nós vemos o perispírito, que é a polpa do abacate, né? Que protege tanto a parte exterior como lá interior, que é o fruto, que é o espírito. Quando esta capa morre ou apodrece, o perispírito também vai uma parte, né? Mas ainda fica alguma coisa protegendo aqui esta capa que vai para a semente. E quando eu planto a semente, o que é que renasce? Um novo abacate nesse mesmo formato. Então, nós temos a semente ou germe, que é o espírito, nós temos o perispírito, também chamado de perisperma, e temos a casca, que seria o corpo físico. Então, o homem é formado pelo corpo físico, pelo perispírito e o espírito. O desencarnado é formado apenas por perispírito e espírito, já que o corpo físico perece, né? O perispírito é um nome que foi dado pelo espiritismo por Allan Kardec, e ele é envoltório do espírito. Então, essas são as questões, né, que cernem o perispírito. Eu deixo vocês à vontade para conversar sobre o assunto. O aprofundamento depende de cada um, por isso que é interessante que nós possamos estudar. A Fran já me falou que existem já mandou para vocês vários vídeos elucidativos. Eu queria que vocês dessem uma olhada na apostila da FEB, que eu mandei também pelo WhatsApp, pela Fran, creio que ela mandou para vocês, que vem falar do perispírito completo, né? E de todos os anexos sobre o perispírito, subsídios, que a gente pode estudar. Quanto mais a gente estudar, melhor a nossa conceituação, né, sobre este tema. O espiritismo, o estudo do espiritismo não é uma coisa tão tranquila, principalmente quando a gente vem falar destas questões espirituais, como perispírito, de natureza química, física, né? Então a gente tem que estudar bastante. Não posso depender apenas do instrutor, da pessoa que está trazendo alguns esclarecimentos. Eu não sei de tudo. Então, eu preciso que vocês também procurem nos compêndios, nas leituras edificantes, conhecer mais sobre a natureza, o conceito e a natureza do espírito, que envolve corpo físico, perispírito e espírito. Um abraço a todos.